é um prazer, mais uma vez, fazer parte dos eventos, né, que são organizados aqui pelo BioDays, onde agora trouxe uma palestra para esse evento extraordinário, né, que é o primeiro Congresso Nacional de Produção Vegetal Online, que ocorre agora, de 11 a 15 de novembro de 2024. Eu venho ser e representar, né, através da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do programa de pós-graduação em modelagem e ciências da terra, onde mais do que nunca, né, a minha temática e área de pesquisa é modelagem e também geoprocessamento, e aí eu quis incluir esse contexto do desmatamento, modelagem e geoprocessamento. Para que vocês conheçam um pouquinho melhor sobre o meu currículo, né, eu deixo aqui também o link do meu currículo Lattes. Caso tenha algum outro tipo de curiosidade, caso queiram acessar algumas das minhas publicações, artigos em geral. E sem mais tardar, né? Meu nome é Joyce, eu sou engenheira ambiental pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Atualmente estou no finalzinho do mestrado em modelagem em ciências da terra e do ambiente na Universidade Estadual de Feira de Santana, na UFES. Atualmente eu também tenho estudado, né, sistemas complexos relacionados a coeficientes, principalmente ao coeficiente ρDCCA e ao DMCX2, que são métodos e coeficientes de correlação cruzada. Estudo também esses métodos de correlação cruzada para dados meteorológicos e hidrológicos. Atualmente também sou bolsista da FAPESB, mas tenho experiência com o ramo de geoprocessamento, que eu trabalho desde a minha iniciação científica, ou seja, tenho esse contato com SIG desde a graduação, na área de hidráulica e hidrologia também. Fui pesquisadora da iniciação científica pela CNPq, onde a linha de pesquisa envolvia regionalização de vazões de bacias hidrográficas do estado da Bahia, né? E fui também colaboradora do software de regionalização REVA. Com isso, hoje, atuo inicialmente, só clicar nesse link aí do meu Lattes e dar uma pesquisada. E com isso eu trouxe um breve sumário, né, que será apresentado hoje, e vou tentar trazer resumidamente, porque quando se fala de desmatamento, é um contexto histórico, né, muito grande. Então, por que estudar o desmatamento? A gente sabe que tem acontecido a questão industrial, onde o conceito de máquina a vapor, o conceito de máquina de queima, trouxe, né, e veio essa questão de impactos, principalmente com a exploração florestal, a derruba de madeira para ser queimada. E aí, com isso, também evoluiu não só a questão do desmatamento com a queima, né, de madeiras e afins, mas também como áreas de pastagem, porque a gente sabe que hoje o nosso país, o que move o nosso país é a agricultura, né? Então, é algo que vem para trazer, de uma certa forma, alguns impactos. Então, por isso a importância de estudar esse contexto de desmatamento para mitigar os impactos que são causados pelo homem. Impactos esses que hoje levam o nome, né, de impactos antrópicos. E o que é o desmatamento? Como eu falei anteriormente, o desmatamento ele vem com várias denominações, né? Mas para isso eu trouxe a denominação de que o desmatamento é a remoção de árvores e vegetação de uma determinada área, seja por meio de corte, queimadas ou outros métodos. Aqui eu trouxe essa figura, né? Porque a gente tem o costume de dizer também um pouco sobre a Amazônia, onde a gente fala que a Amazônia ela é o pulmão, né? O pulmão do mundo. Então eu trouxe essa representação desse órgão através de
árvores, né? E mostra também esse pulmão feito de árvores sendo desmatado. E quais os tipos de desmatamento? Esse é um contexto muito amplo, mas eu vou tentar dar uma resumida, até mesmo para não ficar tão extenso, né, a apresentação. O tipo de desmatamento pode acontecer através de incêndios. Esses incêndios podem ser naturais ou não. Como a gente sabe que existe localidades que têm essa facilidade de propagar fogo natural através da radiação solar, né? Mas também pode acontecer esses incêndios de forma antrópica, que é alguém ir lá e colocar fogo, né? Onde isso se enquadra também como crime. E a seca, que ela vem sendo intensificada, principalmente em algumas áreas, principalmente na região da Caatinga ali, né? Essa seca é intensificada pelas mudanças climáticas. A gente sabe que o país, assim como o mundo, tem passado por eventos climáticos extremos, né? O extremo de ou muita chuva ou muita seca. Tem-se também a extração seletiva de madeira, legal ou ilegal. Como eu falei anteriormente, né, que isso vem desde o costume da exploração lá atrás, desde a Revolução Industrial, e vem acontecendo de meio legal, onde pessoas, né, empresas têm escrituras que permite plantar ou permite extrair certos tipos de madeira, e da forma ilegal, como a gente vê o que vem acontecendo na própria Amazônia, né? E também em outros biomas. A questão da extração mesmo de madeira para a venda ilegal. A instalação de projetos agropecuários. A gente sabe que em certos períodos de troca de cultura, uma cultura, né, utilizada por pessoas que trabalham com agropecuária é a questão da queima do pasto, né? A troca de pasto. Então, essa instalação desse tipo de projeto agropecuário para determinada cultura acontece por meio dessas queimadas. Muitas dessas queimadas podem acontecer de saírem, né, do local previsto e atingir outros lugares. Então, isso é algo muito prejudicial. Sem dizer também, né, que a queimada ela é uma das causas do próprio efeito estufa. A implantação também de projetos de mineração, que a gente sabe o quão grande é a área de mineração e o quão desmatado é essas áreas, onde existe a questão também da expansão urbana, onde as cidades estão aumentando. E quando a cidade aumenta, obviamente, algum lugar, alguma pastagem, né, será atingida, será desmatada, será ocupada. E esses conceitos de desmatamento, como eu disse, são conceitos amplos. Muitas coisas podem ser enquadradas na questão do desmatamento. E essa questão do desmatamento, ela vem refletir sobre a nossa cultura, que é uma cultura que ainda preza por queimadas, que preza pelo desmatamento. É uma cultura onde o desmatamento ele traz malefícios para a fauna local, para a flora local também, né? Onde tem a dispersão de animais, até mesmo para cidades, e onde a gente traz e retrata a questão de doenças. Essas doenças que alguns animais têm, né? E por fugirem dos seus hábitats naturais, eles correm para as cidades, onde nós, seres humanos, ficamos meio que reféns, né, dessas patologias. E com isso, hoje em dia, né, a gente emprega a questão da Agenda 2030, que é a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde no objetivo 13, né, tem a ação contra a mudança climática. E quando a gente fala da ação contra a mudança climática, a gente traz e entra nesse contexto de desmatamento, né, que é um combate, a gente evitar desmatar, evitar queimadas, é um combate contra essas mudanças climáticas, né, porque a fumaça, de um certo modo, ela é muito prejudicial à nossa saúde. E com isso também vai se enquadrando
tantos outros objetivos, como energia mais limpa e acessível, né? A gente evitar utilizar energias que queimam, que venham a desmatar. Por exemplo, o objetivo 9, isso traz a questão da indústria, inovação e infraestrutura. As indústrias que hoje também utilizam muito essa questão de áreas desmatadas, de árvores, né? Elas também se enquadrariam nessa Agenda 2030, assim como os outros objetivos, né? Já que são 17. E quando a gente fala dessa questão de desmatamento, a gente também fala de leis, onde as pessoas desmatam, mas também existem leis, existem punições, né? Existem multas, tanto para empresas, tanto para pessoas jurídicas, né? Quanto para pessoas físicas. Eu listei aqui apenas 3, mas vocês, se tiverem curiosidade, podem estar pesquisando as leis que abrangem essa questão do desmatamento, de áreas desmatadas, né? Como o Código Florestal, que é a Lei 12.651, do ano de 2012, a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 1998, a Lei da Mata Atlântica, que é a Lei 11.428, de 2006. E aí, com isso, a gente entra na questão do desmatamento na produção vegetal, onde a produção vegetal ela é o ramo que estuda técnicas de cultivo e manejo de cultura. É uma questão, essa produção vegetal, que está bem enquadrada também no ramo da agronomia, né? E o desmatamento na produção vegetal, ela vem trazer destruição de hábitats, como eu falei anteriormente, né? Os hábitats de novas espécies de plantas, de animais, né? Que residem em uma certa localidade. A erosão daquela área, né? O desequilíbrio ambiental, onde acontece de, talvez, se ali tinha uma determinada flora, não ter mais, pelo fato de não ser um local tão apropriado mais para esse tipo de flora se desabrochar, né? Existe também a questão do impacto no clima local, e também pode prejudicar o clima ao seu redor, e impacto na produtividade. Porque se a gente fala de produção vegetal, se a gente tem um desmatamento, se a gente não tem um manejo correto, a gente vai impactar diretamente na produtividade. O local que produzia muito, talvez não produzirá bastante por passar para um período, para um local de desmatamento, né? Talvez aquele solo nem se torne mais o solo fértil para determinada cultura. E com isso a gente traz esse conceito de desmatamento e já abrange a própria mudança climática, onde a mudança climática ela afeta várias facetas da produção agrícola e da produção vegetal. Quando a gente fala de produção agrícola e produção vegetal, a gente fala logo de segurança alimentar, porque a gente sabe que o Brasil é um país onde a economia gira em torno da agricultura, né? A agricultura familiar e a agricultura extensa também, onde aqui também eu listei alguns dos principais fatores, né, de impactos dessas mudanças climáticas na agronomia, onde existe, por exemplo, os padrões climáticos alterados. A gente já ouviu falar na questão do El Niño e da Laninha, onde acontece ou o aquecimento ou o esfriamento de localidades, né? Então, se existe certos tipos de mudança climática, logo vai alterar na função do El Niño e da Laninha. O estresse hídrico também da região, onde chovia muito, possa ser que não chova tanto mais, ou onde chovia tão pouco, esteja tendo surtos de alagamento. O impacto na qualidade do solo, possa ser que o solo não se torne um solo tão fértil, né? A distribuição de pragas e doenças, que o clima ele impacta em tudo isso, a disponibilidade de recursos naturais, entre outros. Porque, por exemplo, a água, que é um recurso natural, se eu preservo, se eu cuido da minha água, na minha localidade,
vai ter água, né? Na minha fazenda vai ter água. Agora, se eu não cuido, se eu queimo, se eu desmato, provavelmente eu vou perder essa minha fonte, né, de recurso natural, vou perder a minha água. E dentro disso eu trago o conceito de modelagem. Em que a modelagem vem ajudar, né? A modelagem é uma ferramenta crucial na compreensão do clima da Terra e na previsão de suas mudanças futuras, ou seja, até mesmo na previsão de desmatamento. Essa questão de previsão de desmatamento acontece da seguinte forma. Eu sou uma agricultora, eu trabalho com a pecuária, por exemplo, né? E quero determinar a minha troca de pasto, né? E com isso, vou modelar, através de simulações, o quanto que eu vou utilizar, o quanto que eu vou desgastar da minha propriedade com essa troca de pasto, né? Tirando o gado de um pasto, colocando em outro. Como que isso vai impactar na minha produção vegetal? Então, com isso, eu vou modelar cenários futuros através de simulações, onde as minhas simulações elas podem ser pessimistas e elas podem ser otimistas. Esse conceito de modelagem, ele envolve a criação de modelos computacionais, né, que simulam o comportamento do sistema global, ou também o próprio sistema local, vai depender do que eu quero, levando em consideração uma ampla gama de variedades físicas, químicas e biológicas, ou seja, eu posso prever a questão do desmatamento para uma época de seca, para uma época de chuva. Vai impactar em quê? Na flora, vai impactar em quê? No geral, né, na biota local daquele lugar. E essa modelagem, ela pode ser feita através de equações fundamentais, discretização, parâmetros iniciais e condições de contorno, forçantes externas, ou seja, essa questão de forçante externa é muito aquilo que não está tão previsto, como, por exemplo, as mudanças climáticas. A gente já fala, né? Mudanças, muda o tempo todo. Então, isso nos torna algo duvidoso. Então, possa ser que interfira nos meus resultados, né? Porque, por exemplo, eu posso simular que eu quero a minha área estará de tal forma para daqui 10 anos. E aí eu estou simulando para daqui 10 anos que será um período de chuva normal, será um período de seca normal, né, dentro do previsto. Mas possa ser que através da mudança climática mude tudo. Onde está chovendo, não chova mais. Ou onde está seco, vai chover. Então, todos esses fatores vão mudando a minha modelagem. E eu também preciso da validação. Ou seja, eu não posso fazer algo aleatório. Simplesmente dizer, eu quero tal localidade e vou simular tal localidade. Eu tenho que ver se essa localidade vai aderir a tudo aquilo que eu quero. Ou seja, vai aderir aos meus processos físicos e químicos. Existem, né, modelos para vários tipos de coisa. Modelos de evaporação, modelos de uso e ocupação do solo, modelos de desmatamento, modelos de alerta de fogo. E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês, já que a gente está nessa pegada de produção vegetal, os modelos de vegetação e uso da terra. Esses modelos são modelos, né, que a gente vai ver um pouquinho à frente com relação ao geoprocessamento também, né, que o geoprocessamento é uma forma de modelagem, onde esses modelos eles representam a dinâmica da vegetação, incluindo o crescimento de plantas, a troca de carbono entre a biosfera e a atmosfera, e as mudanças no uso da terra, como o desmatamento e a urbanização. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê, né, locais de plantio, não se sabe, não tem identificação de que plantio seja, mas a gente pode estar aplicando esses índices de vegetação para ver se a minha vegetação ela é uma vegetação verde, ou seja, uma vegetação saudável, uma vegetação como é traduzida, né, do bom português, uma vegetação seca, uma vegetação que precisa de cuidados. Então, todos esses índices, como o NDVI, o SAV, tem o EVI também, entre outros, que vem para identificar se a minha vegetação ela é saudável ou não.
gente enquadra as técnicas de geoprocessamento. O geoprocessamento é uma área que tem crescido bastante, é uma área que nova até então, né? Mas que literalmente tem crescido muito. E com isso, né, o geoprocessamento é o conjunto de tecnologias utilizadas para coletar, armazenar, processar, analisar e visualizar dados geoespaciais. Esses dados eles são visualizados através de mapas, imagens de satélite, modelos digitais de terreno e informações cadastrais. Esses mapas, né, eles são gerados também através de imagens de satélite, imagens de drones, as informações espaciais no geral. No contexto de mudanças climáticas, por exemplo, o geoprocessamento ele permite a análise e o monitoramento de diversas variáveis ambientais, como temperatura, precipitação, umidade do solo, cobertura vegetal, entre outras, em diferentes escalas geográficas e temporais. A questão do desmatamento também. Por exemplo, eu quero ver como era a minha fazenda há 10 anos atrás e quero ver como é a minha fazenda hoje. Eu posso fazer essa comparação através de técnicas de geoprocessamento de como era antes e como era hoje. O quanto desmatou de 10 anos para cá, ou quanto eu recuperei de área. Então, tudo isso eu posso saber através de técnicas de geoprocessamento. Através do geoprocessamento também é possível realizar modelagem e a simulação de cenários climáticos, entender padrões de mudanças ao longo do tempo, identificar as áreas de maior vulnerabilidade, né, das alterações climáticas e o desmatamento. Além disso, facilita o planejamento e a implementação de medidas de adaptação e mitigação, ajudando na gestão sustentável do meio ambiente e na redução dos impactos, principalmente na questão de planejamento de cidades. O geoprocessamento ele vem ajudar. É possível que eu desmate uma área e construa uma cidade? Sim, é possível. Mas depois, quais são os impactos que essa cidade irá receber? Eu desmatei uma área ao redor do rio, futuramente. Esse rio não pode vir a prejudicar a cidade? Então, as ferramentas de geoprocessamento vêm para nos alertar, né, sobre esses cenários futuros. No geoprocessamento também, né, dentre essas tecnologias do geoprocessamento, a gente pode destacar a cartografia digital, que é literalmente mapas, né, o sensoriamento remoto, o sistema de posicionamento global, que é o GPS, o sistema de informação geográfica. Para as etapas do geoprocessamento, existe a coleta desses dados, ou seja, essa coleta desses dados, como eu disse, hoje a gente utiliza muito a questão de satélite, né? Existem portais que disponibilizam imagens de satélite gratuitos e também pagos, né? Obviamente, com a melhor qualidade. Tem-se o armazenamento, são dados que a gente chama de formato raster, né? São dados que dá para a gente armazenar no computador comum, de forma compactada, né? Que é um formato compactado. Tem como a gente fazer análise, o tratamento e análise desses dados, a acurácia que a gente fala, né? Que é através de SIG, de programas de SIG, como por exemplo, hoje na engenharia, na ciência em geral, né? Na agronomia também, na biologia, a gente utiliza muito o ArcGIS, utiliza muito também o QGIS, apesar da diferença deles dois, né? Que o ArcGIS é um software pago e o QGIS é um software gratuito. As informações também são gratuitas, mais à frente eu vou mostrar alguns sites onde vocês podem encontrar essas informações. E o uso integrado. A gente pode utilizar essas informações para várias coisas. A gente pode utilizar para a questão de desmatamento, a gente pode utilizar para a questão de saúde, para planejamento de cidade, para gestão ambiental, para todas as áreas no geral. É só saber utilizar as informações, né? Tem-se nessa questão de integração de dados, tem-se análise espacial, aí como vocês podem ver na imagem, um drone, né? Fazendo todo um drone, obviamente, muito evoluído, fazendo um mapeamento de uma determinada área.
onde a gente pode fazer a questão da modelagem e a simulação nesses locais, pode fazer o monitoramento e previsão, pode ter a visualização e comunicação. Quando a gente fala em visualização e comunicação, é justamente isso, a gente trazer informações para o público. Se eu tenho uma empresa de geoprocessamento e o meu cliente me pede para fazer o processamento de uma área, georreferenciar uma área, então eu vou trazer a visualização, ou seja, eu vou trazer imagens que comprovam aquele trabalho que eu fiz para o meu cliente e tenho que passar uma comunicação, ou seja, o que está acontecendo naquela área. Lógico, quando eu converso com um cliente onde ele não tem formação, ou seja, uma pessoa leiga, eu tenho que trazer uma linguagem para pessoas leigas. Quando eu trago informações para profissionais, eu tenho que trazer uma linguagem mais culta, né? E a importância da modelagem e do geoprocessamento no desmatamento. Aqui eu coloquei um exemplo do zoneamento agrícola, né, de risco climático. Foi um cronograma publicado em 2021, mas que mostra aí as culturas que devem ser plantadas ou colhidas em determinados meses. E essa questão de desmatamento influencia bastante no zoneamento agrícola, na produção vegetal. Então, a modelagem e o processamento, ela vem nos ajudar no entendimento dos padrões climáticos. Ela vem prevenir eventos climáticos extremos, vem trazer a questão desse zoneamento agrícola, vem mitigar impactos de emissões de efeito estufa, nos ajuda na previsão de safras, no monitoramento, na identificação de áreas vulneráveis, assim como outros fatores. E aí, para isso, eu trouxe algumas notícias, porque hoje a gente vê muita questão de queimadas, e principalmente na Amazônia, onde, por exemplo, acusados de desmatamento na Amazônia são multados. São multados, mas continuam lá, queimando, né, desmatando. A gente também vê muito essa questão de desmatamento em redações de concurso, em sites de notícia, porque literalmente tem sido algo muito que vem impactando os incêndios florestais, né? O desmatamento na Amazônia tem causado impacto na Grande São Paulo, por exemplo. E aí eu trouxe um pouco da minha linha de pesquisa, onde eu trabalho com coeficientes de correlação cruzada. Se vocês tiverem interesse, pode entrar em contato comigo, vou deixar o meu e-mail no final. Essa questão de correlação cruzada, né? Aqui a gente fez uma correlação para variáveis meteorológicas, onde as variáveis meteorológicas também são influenciadas pelo desmatamento. E a gente também pode fazer essa correlação com dados de desmatamento, né? Mas aqui eu trouxe para mostrar para vocês essa correlação que eu fiz de, por exemplo, radiação e temperatura. Que essa curvinha preta, né? De quadradinho preto. A radiação e a temperatura, ela tem muita influência com relação ao desmatamento. Se tem desmatado, a tendência do planeta, a tendência da localidade é esquentar mais. Se não tem árvores para ventanias, né? Se não tem a proteção das árvores. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade na pesquisa e avaliar que, por exemplo, outras variáveis podem ser, sim, influenciadas por outros fatores, como, por exemplo, as variáveis climáticas são literalmente influenciadas pelo fator do desmatamento. Trouxe também algumas plataformas digitais, onde esses dados são gratuitos. Eu não trabalho com dados pagos, não, tá? E aí tem a USGS, onde tem informações, né, de imagens de satélite para todos os anos, e são imagens muito boas para utilizar. Tem a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, que é a ANA. Quando a gente procura dados relacionados à água, a gente encontra aí também no HidroWeb, que é um portal que está dentro do site da ANA. Tem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós encontramos modelos de digitais de superfície, cartas e mapas. A gente encontra dados de censo também, que são dados muito importantes
para os estudos, né, posicionamento geodésio e tantas outras informações, como por exemplo shapefile, formato raster de cidades, de localidades, né, de áreas de cidade, de estado, de municípios e assim no geral. O Instituto Nacional de Meteorologia, quando a gente trabalha com variáveis climáticas, a gente tem esse apoio do INMET, né? Temos também a Embrapa, que ela traz questões da agricultura, ela traz questões de mapeamentos. A gente tem o próprio Map Biomas, que é um site de excelência, onde a gente tem as coleções de mapa, onde a gente estuda o uso e ocupação do solo, onde as cartas elas já vêm processadas, né? As imagens elas já vêm processadas. Existem estatísticas, existem todas as informações nesse site do Mapa Biomas. Quando a gente procura por uso e ocupação do solo, a gente encontra. Tem uma parte muito importante do Mapa Biomas, que é o Mapa Biomas Alerta, onde ele traz todos os focos de desmatamento no Brasil. E tem o Mapa Biomas Água, que ele traz também esses dados relacionados à água, né? Principalmente em hectares. As aplicações do geoprocessamento, né, para essas áreas, por exemplo, pode ser aplicado em preservação permanente, para monitoramento. Aqui, por exemplo, para quem não conhece, essa é a área de preservação ambiental. E aqui logo do lado tem um mapa da Mata Atlântica, com de queimadas, onde esses dados eles foram extraídos do hidrográfica do rio Itapicuru, que é uma divisa aqui entre Bahia e um pouquinho ali, quase Sergipe, né? E aí também tem essa aplicação da cidade aqui de Lençóis, onde é o uso e ocupação do solo na cidade de Lençóis, através de técnicas de geoprocessamento. Lençóis que anteriormente foi muito desmatada, muito pela questão da mineração, né, de diamante. Lençóis ela está localizada na Chapada Diamantina, onde o próprio nome já conta toda uma história, né? Então é uma cidade que tem muito a influência do desmatamento pela questão de mineração. Trouxe alguns artigos também, que se vocês procurarem, vocês vão encontrar muitas informações relacionadas a desmatamento. Esse artigo eu achei muito interessante, causas do desmatamento no Brasil e seu ordenamento no contexto mundial, onde a Raiz é o autor principal, né? Esse outro artigo, que fala muito da Amazônia, que é um bioma que tem sido muito impactado, que é o desmatamento da Amazônia, impactos ambientais e desafios para a espiritualidade cristã. É uma realidade mundial para uma ecologia integral. Então, diz que essa questão da religião em relação ao impacto ambiental, ela é uma relação de todos, né? Não é algo individual. Todos têm que cuidar da questão do bioma. Trouxe alguns artigos meus também, né? Na verdade, eu só trouxe esse artigo, onde fala do uso do sensoriamento remoto na avaliação da dinâmica de ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Vaza Barris, onde essa é uma bacia também da divisa da Bahia e do Sergipe. Mostra o uso e ocupação do solo em 2021 da bacia. E tem a imagem C aqui também, né? Que são as áreas de desmatamento. Que quando a gente vai ver, essas áreas de desmatamento são localizadas diretamente nas áreas agropecuárias. A questão dos desafios e limitações, né? O desmatamento no geral. Existem tomadas de decisões, como a questão da fiscalização e controle. A gente sabe que muitas vezes, mas existe sim a questão da fiscalização e controle, principalmente com relação ao IBAMA, né? Que tem esse poder de polícia para monitorar essas áreas, principalmente áreas grandes como a Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente também. Tem a questão da cobrança do imposto rural para pequenas
atividades, né? Tem também a questão do imposto para empresas, grandes empresas. A questão de, literalmente, que os subsídios de crédito serão apenas para quem cumpre as leis ambientais. Onde é difícil, é muito difícil ter essa implementação, mas é algo a ser trabalhado ainda, né? E tem a questão comum, né? Só que é uma questão também muito difícil, apesar de ser um tema comum, não são todos que estão adeptos. Infelizmente, as pessoas mas não pensam em reflorestar, né? E aí, com isso, eu trouxe, para finalizar, né, essa frase de Voltaire, onde diz assim: o homem argumenta e a natureza, ela age. Essas foram as referências utilizadas para esse slide. Aqui eu agradeço. Se quiserem entrar em contato, pode ficar à vontade. É só entrar em contato através do e-mail ou também procurar pelas redes sociais, procurar currículo lá. E